Será que ir para a Disney com o inglês básico é garantia de que nada vai acontecer? Que você vai passar ileso e não vai ter nenhum erro durante as suas comunicações? É isso que você vai descobrir na história de hoje, aqui no podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Bora para a nossa história de hoje. Seja muito bem-vindo ao podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se essa é a sua primeira vez aqui nos episódios da segunda temporada, já aproveita, já ativa as notificações, já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio da segunda temporada. A primeira temporada está aqui no canal também, nessa playlist do podcast O Lado Engraçado dos Erros de Inglês. São 10 episódios da primeira temporada que saíram no ano de 2023. Se você não quer perder nada, são episódios super engraçados onde eu compartilho algumas situações de erro e de confusão que eu vivenciei também. Então, os episódios estão aqui na playlist, é só você acessar e assistir. O cenário é bem comum. Uma pessoa com inglês básico vai para a Disney passar então alguns dias de lazer, de descanso, de diversão. A história de hoje foi gentilmente cedida pela Débora. A Débora é professora de inglês e essa história aconteceu lá atrás, quando a Débora tinha 18 anos e viajou com a sua irmã, que na época tinha 15, para Disney. A Débora, ela já tinha uma noção, um inglês básico nessa época, e a irmã dela não falava nada em inglês. Então, ela era então aquela responsável pela comunicação na viagem. Bom, durante um dos passeios em uma lojinha, ela viu um postcard. Postcard é um cartão postal que há uns anos atrás era muito comum. Eu até tenho uma coleção de postcards, né, de Nova York, porque alguns anos atrás era comum você enviar, né, cartão postal para as pessoas do local que você estava, ou então comprava ali como um souvenir, como uma lembrança. Quando ela viu, então, o postcard, ela perguntou para a vendedora: How much is this? Essa pergunta ela sabia fazer. Então, a vendedora disse ali o valor, né? Quanto custava, e logo em seguida a vendedora começou a conversar com ela e disse: By the way, you are not American, right? E a vendedora então disparou a falar, conversar com a Débora e com a irmã. A vendedora, começou a fazer várias perguntas. Ela sim entendeu, né? No, I am not. E a vendedora começou a perguntar várias coisas para ela em inglês. Só que, ao mesmo tempo, a irmã dela ficava assim: o que que ela está perguntando? O que que ela está perguntando? E a vendedora falando inglês com ela, e a vendedora falando inglês com ela. E ela estava no meio daquela situação onde, de um lado, a irmã queria saber, né, o que estava sendo conversado, e do outro lado, em inglês, a vendedora falando com ela o tempo todo. Bom, aquela situação foi deixando ela super desconfortável, super, super desconfortável, porque ela não, né? Ela ficou brava com a irmã, por favor, né? Tipo, cala a boca, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender o que ela está dizendo. E no meio dessa situação, a única saída que ela arrumou, que ela, né, pensou, foi dizer então para a moça: I'm sorry, I don't speak English. E saiu. Paísa, mas ela falava inglês, ela tinha um inglês básico. O que que aconteceu? É isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Ah, mas o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer um? Sim. O que que acontece, né, quando a gente não tem tanta exposição? Ela até poderia conseguir entender tudo aquilo que a vendedora estava dizendo. Só que ela estava sendo o quê? Pressionada. Então, de um lado, tinha alguém que estava querendo saber o que estava sendo conversado. Então, além do esforço para ela entender o que que a vendedora estava falando com ela, ela precisava utilizar de um outro recurso, que era transmitir a mensagem para aquela que não falava nada de inglês. E esse processo, no começo, se você está ali num nível básico, se você tem apenas uma ideia do inglês, esse processo pode ser sim estressante. Inclusive, é aí que muitas pessoas travam,
né, no inglês, travam e passam por vários, né, por um tempo ali sem conseguir se comunicar devido a esse nível de estresse que é submetido. Foi o que aconteceu com essa professora? Não, hoje ela é uma super professora, ela tem vários alunos, ela atende diferentes níveis, e principalmente os níveis mais avançados. Não foi o caso dela, mas naquele momento, com as ferramentas que ela tinha, a única saída que ela teve foi dizer então para a vendedora que ela não falava inglês e sair daquela situação o mais rápido possível. E eu quero falar um pouquinho porque isso é muito comum, tá? Muitas vezes a pessoa acha que não sabe, mas ela sabe. E aí, no mais, para sair mais rápido daquela situação, ela vai dizer que ela não sabe falar inglês porque ela não está entendendo, às vezes, uma palavra, um contexto, um sotaque que a pessoa tem. E aí, isso trava a comunicação em inglês naquele momento. Thaisa, esse tipo de erro pode acontecer com qualquer um? Sim. Se você é até muitas vezes, né? Pessoas que são fluentes, pessoas que já têm aí a oportunidade de falar inglês, que já conversam, dependendo com quem fala, com o tipo de sotaque, né? Com a velocidade que a outra pessoa fala, pode acontecer de você não conseguir entender. Thaisa, mas como que a gente faz para a gente não ficar refém disso, não acontecer essas situações? Porque vocês sabem que aqui no podcast o nosso objetivo é fazer do limão uma limonada. Então, o que que a gente pode aprender dessa situação? Primeira coisa, se você é um aluno básico, tenha em mente que você está num ambiente mais calmo, livre de interferências, livre de outros barulhos. Eu sei que às vezes isso é um pouquinho mais difícil, principalmente quando você vai à Disney, som, barulho, pessoas, né? Mas tente manter a calma. E se possível, né? Se tiver a conversa muito rápida, você pode pedir para a pessoa falar mais devagar, né? Could you say that slowly, please? Could you repeat, please? Né? Você poderia falar isso mais devagar, por favor? Você pode repetir para mim, por favor? Então, esses recursos que nós temos vão nos ajudar, então, a melhorar nossa comunicação e evitar ruídos e evitar confusões. O que essa professora passou é comum, tá? Pode acontecer, sim, mas lembre-se que manter a calma, manter o ouvido mais atento. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em listening, né? Se exponha cada vez mais às diferentes formas, diferentes formatos de áudios, de conversa, para que você consiga trabalhar dentro do seu nível o inglês, tá? Para que você consiga ouvir, compreender e então responder aquilo que te foi perguntado. Bom, o episódio de hoje trouxe então a história da professora que sim, falava inglês, mesmo que seja básico, mas que numa situação de estresse e uma situação de nervoso utilizou do recurso I don't speak English para sair daquela situação. Agora eu quero saber de você. Você já vivenciou uma história parecida com essa, onde você viveu uma situação constrangedora e quer que a sua história seja contada aqui no podcast, principalmente para saber quais recursos você poderia utilizar para sair desta situação? É só você entrar aqui no Instagram, deixar para mim a sua história, que a sua história vai estar então em um dos episódios da segunda temporada aqui do podcast. Lembrando que é uma situação engraçada, uma situação constrangedora, mas lembre-se que o erro faz parte do processo. Você precisa passar pelo erro para que você consiga aprender. Então, traga a sua história para o podcast e vamos então todos aprender com a sua situação engraçada ou constrangedora que envolveu o inglês. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Lembrando que toda semana tem muito conteúdo aqui no canal, então já se inscreve no canal, já ativa a notificação e curte esse vídeo para que mais pessoas possam aprender então com o lado engraçado dos erros de inglês. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Bye bye!